Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105. Aqui no canal Palavras de Vida Eterna. Seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia, falada na versão Nova Almeida atualizada. Plano de leitura, de segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 4, dia 1, domingo. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois, se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Êxodo capítulo 21.
Leis a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano, será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo, até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado, e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso, e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido.
quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Êxodo capítulo 22. Leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se, de fato, o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem, que ainda não foi prometida em casamento, e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos.
Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Êxodo capítulo 23. Justiça e misericórdia. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Deveres dos juízes. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia, descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. As 3 festas, 3 vezes no ano, celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno,
Então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês.